É um erro achar que o Irã é como o Talibã. O Talibã é sunita. O Talibã não tem realmente uma inserção forte na educação baseada em P&D, em tecnologia e desenvolvimento. O regime iraniano ele é fortemente focado em pesquisa e desenvolvimento. Rogério, nos anos 90, pelo MIR, que eu estava conversando, coincidentemente, com uma iraniana. E ela estava me falando, né, da realidade. E eu fui pesquisar. Ela era professora universitária. E mais 2/3, não, 2/3 eu não digo, mais da metade dos professores universitários em determinados campos de conhecimento, determinadas cadeiras nas universidades iranianas são mulheres. São mulheres. Logicamente, a pauta de costumes, emancipação sexual, vestimentas para as mulheres é altamente restritiva, mas não há, tal como o Talibã, tal como as madraças paquistanesas, uma restrição para a mulher estudar determinados campos de conhecimento. Vide na área da medicina, vide na área da lei, né? Parece que não tem muitas, digamos, jurisconsulta, professoras de jurisprudência islâmica no Irã, na área de filologia, arqueologia, etc. E, na área também de biologia, enfim. Então, o Irã ele tem uma forte educação universitária. E o Irã, consequentemente, ele gerou essa capacidade autóctone de diversificação econômica, que produz radares, produz esses mísseis balísticos de alcance, de curto alcance a curso intermediário, de alcance intermediário, perdão. Hoje é considerado entre as 4 maiores potências em drones. A gente escreveu um artigo sobre o programa de drones do Irã, no História Militar em Debate, publicado também no Forças de Defesa, recomendo. Tanto que a Rússia empregou o Shahed 136, e lá estabelecido como Gerânio 2. Então, nós não podemos aqui descartar que o Irã ele conseguiu estabelecer uma coesão social através desse nacionalismo pan-islâmico, e uma forte diversificação econômica. Então, essa estabilidade social e econômica, ela se arrefeceu, os protestos diminuíram de impacto. Logicamente, o regime ele é altamente estrategista, no caso, anunciou mais, né, para o Ocidente e para a elite universitária uma flexibilização da polícia de costumes, da polícia de moralidade, mas dificilmente o regime irá decair, irá se estabilizar ou, no caso, implodir, e essas secessões do Kurdistão e no Azerbaijão acontecerem. Eu vou abrir a palavra para você, que eu falei muito, para a gente, né, eu até poder falar o porquê da parte do Kurdistão iraquiano. Não, perfeito. Não, muito boa a exposição, muito abrangente. Alguns pontos, alguns tópicos que eu anotei aqui para a gente debater, conversar com o público. A questão muito bem suscitada do apoio dos Estados Unidos ao Iraque na guerra de 80 a 88. Inclusive, tem uma foto clássica do Donald Rumsfeld chegando a Bagdá e cumprimentando Saddam Hussein no início do conflito. Naquela ocasião, um dos objetivos militares do Saddam Hussein, a partir de Basra, em direção ao território iraniano, era a região do Khuzistão iraniano, onde existe uma população árabe, tentando arregimentar a simpatia dessa população árabe em razão do pan-arabismo do Partido Baas, tentando, naquele momento, uma posição de uma eventual demanda secessionista daquela população do Khuzistão iraniano em relação ao governo de Teherã. Perfeito. Não aconteceu. Então, dos dois lados, doutor Rodolfo, é interessante notar que Saddam testa a lealdade dos árabes ao governo de Teherã, Teherã testa a lealdade dos xiitas ao governo de Bagdá, e em ambos os casos, o nacionalismo iraniano e o nacionalismo iraquiano, de alguma forma, se sobrepõem à tentativa de criar um bolsão, ou por afinidade étnica, ou por afinidade religiosa, dentro de uma aliança antinacional. Por mais que nós tenhamos problemas em relação ao Sykes-Picot, as questões históricas, estruturais e divisões artificiais no Oriente Médio, tanto Teherã, de alguma forma, em 79, a partir da alçada, da subida do Khomeini ao poder, como líder espiritual, e Bagdá, com o Partido Baas, que já vinha de uma relação do Bakr, que era, na realidade, o antecessor do Saddam assume depois e mantém a mesma linha. Né? Na realidade, a outra curiosidade que eu acho que vale a pena também a gente suscitar, que a Síria, que teoricamente era governada pelo mesmo Partido Baas, mas com um ramo diferente do Partido Baas, os alauítas, um ramo do xiismo, com o pai do Dr. Bashar Assad, o Hafez Assad,
apoia Teherã na guerra contra o Iraque. Né? Então é interessante notar que as questões étnicas e religiosas não se sobrepuseram aos aspectos nacionais na guerra de 80 a 88. Então é uma observação muito importante que a gente tem que compartilhar com o público, porque na realidade a gente vive no Brasil, eu não quero entrar nisso, porque é um tema que demandaria muito tempo, é extremamente polêmico, todas as vezes que a gente entra nisso há certa dificuldade de compreensão por parte do público, mas para que nós nos antecipemos a qualquer tentativa de nos dividir sobre quaisquer égides, sobre quaisquer aspectos, nós temos que manter a questão do guarda-chuva da nacionalidade orientando a vida do país.